Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas, nossa teleaula, e falamos sobre em que cremos. E hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a vinda do Senhor Jesus, ou seja, a volta do Senhor Jesus. E para entendermos bem, vamos falar agora da nossa terceira visão, mas vamos falar primeiro o que aconteceu na última aula, a primeira visão, que é a pré-tribulacionista. Então, a volta do Senhor Jesus sendo antes da grande tribulação. Então, isso é uma questão até de nós entendermos, né? Apresentamos várias passagens bíblicas que também trazem essa base. A segunda é a chamada mesotribulacionista, uma visão que no meio da tribulação, da grande tribulação, é que o Senhor Jesus vai voltar, levando a sua igreja. Então a meso, né, como a tribulação, ela tem 7 anos de duração, 3 anos e meio, e há uma fundamentação também no livro de Daniel, livro do Apocalipse. E por fim, nós vamos falar hoje sobre a terceira visão, que é a pós-tribulacionista. Então um pós-tribulacionismo que é depois da grande tribulação. Então nós temos também algumas passagens que vão evidenciar e até fundamentar esta visão. Vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 29, que diz assim: logo em seguida à tribulação, naqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, essa aqui é a passagem mais direta que fala a respeito da vida do Senhor pós-tribulação. Então, logo depois desse tempo de tribulação, viria essa nova condição, vamos dizer assim, pós-tribulacionista. A realidade é que essa passagem, muitos interpretam como se fosse a vinda final do Senhor. Então, aqueles que defendem a visão de que é antes da tribulação ou no meio da tribulação, dizem que essa passagem que virá ao Senhor, porque um dos objetivos é até que todos os olhos o verão. Então não é como a vinda do Senhor no meio das nuvens buscar a sua igreja, que é o chamado arrebatamento, mas sim uma visão final. De qualquer forma, vamos colocar aqui, vamos dizer assim, a base bíblica pela qual os pós-tribulacionistas creem que Jesus venha após a tribulação. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, que diz assim: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então nós percebemos que aqui essa passagem, ela é uma passagem que logo em seguida vai falar do clangor da última trombeta. Mas veja, fala de uma ressurreição da igreja. Então, traz, entre aspas, uma evidência de que a igreja estará. Então, essa visão de que a igreja estará logo após a grande tribulação, e aí o Senhor virá, tocará a trombeta. Então, o arrebatamento e até a ressurreição, ela não coloca algo que é na tribulação, ou é algo para o final dos tempos. Então é bem diferente dessa condição que muitas vezes interpretam, que é a do arrebatamento. Então essa visão, como eu falei, ela é visível, todo olho verá, e aqui fala do tocar da última trombeta. Então o arrebatamento da igreja não é o toque da última trombeta. Então é por isso que muitos questionam, e até uma certa veracidade pelo fato de a igreja participar da grande tribulação, se nós percebemos até a ótica do Apocalipse, que é para os ímpios. Em Mateus, no capítulo 24, 31, fala a respeito da trombeta, que ela soa após a tribulação.
Então, os pós-tribulacionistas veem isso como o mesmo evento. Mas é difícil, né? Porque há um questionamento muito grande a respeito dessa verdade. Vamos ler outro texto que também eles apoiam sobre a volta do Senhor após a tribulação. Está no segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 3, que diz assim: Irmãos, no que se diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais na vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo, de uma certa forma, ele traz uma visão meio que até apoiando o pós-tribulacionismo, porque está falando que aqui a reunião que é colocada nos céus seria da mesma forma a mesma passagem que fala que chegou o dia do Senhor, que é o dia final. Então, são várias suposições e todas elas se encaixam na palavra. Agora, obviamente, com bom senso, nós temos que entender o objetivo que o Senhor tem em não ter marcado data. E, obviamente, compreender o que é a vontade e a bênção de Deus. Então, o arrebatamento como evento, né? Então ele ocorre durante a tribulação. Para nós, esse é a nossa interpretação, porque vai haver uma grande apostasia, vem a revelação do anticristo, indicando que a igreja estará presente. Então, essa é a ótica, muitas vezes, que é colocada por parte daqueles que defendem o pós-tribulacionismo. Mas nós temos que começar a ter muito cuidado, principalmente por causa do sentimento de Deus. Vamos ler Apocalipse 13, 7, que diz assim: Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então nós vemos aqui essa passagem bíblica que fala a respeito dessa realidade do final dos tempos. Então é bem controverso. Então nós vemos muitas vezes na Bíblia vários indicativos de várias visões, principalmente pelo fato do livro de Apocalipse ele ser um livro de revelação. Então ele não é um livro exato, ele não é um livro coerente cronologicamente com aquilo que a gente pode interpretar. Então são visões que a gente tem que aprender a receber, fazer uma avaliação, entender que todas elas podem ter um versículo que encaixe e, obviamente, usar aquela mais apropriada para que a gente possa fazer uso, não só do esclarecimento, mas até para apoiar mais a nossa própria fé. Vamos ler Apocalipse 14, versículos 12 e 13, que diz assim: Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, nós vemos aqui o momento em que alguns colocam que essa também é uma parte da grande tribulação e que aqui há um descanso para aqueles que morrem. Mas a passagem que quer trazer para nós a visão de que é pós-tribulacionista é que os mortos ressuscitam e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados aos céus. Então nós temos que ter uma visão bem objetiva a esse respeito. A gente percebe que essa, vamos dizer assim, essa visão que é colocada, ela é baseada que há um momento na grande tribulação onde o anticristo se manifesta, onde há até uma situação de um embate, de uma guerra que é travada, tem todo um contexto espiritual que pode potencializar essa visão. Mas uma visão que a gente tem que ter, né? Porque durante a tribulação há claramente um povo de Deus, existem os santos ali, mas não fala se esses santos que estão aí são aqueles que se converteram pelo processo do arrebatamento, porque na ausência da igreja,
obviamente aqueles que ficaram vão refletir. Puxa, acho que perdemos a oportunidade da salvação. E é esse o processo que possa acontecer. Nós vemos a perseguição da bênção, da besta. Nós vemos também essa questão que fica dentro do contexto que ainda na própria tribulação isso estará acontecendo. Então, os santos são a igreja? Não podemos dizer, até pelo fato que depois de nós fazermos uma avaliação, o termo igreja não é mais usado até ali no capítulo 22, onde nós falamos que vem ali como noiva. Então é bem interessante a gente fazer esse tipo de analogia para que a gente não se precipite e faça, vamos dizer assim, uma doutrina paralela àquilo que é uma verdade espiritual. Então nós vemos muitos estudiosos colocando essa visão, e uma visão que a gente até tem que entender, ela fere um pouquinho aquilo que é o princípio do sentimento do amor ao Senhor. Então, vejam, também é colocado que existem as 144 mil testemunhas que estarão ainda aqui. Então, há uma série de situações que podem dar uma visão, mas também isso não impede que essas próprias pessoas possam ter o quê? Entregue as suas vidas a Jesus Cristo nesse momento da grande tribulação, até pelo fato de agora estarem conscientes de que a igreja existe, que foi arrebatada e que o Senhor Jesus uma hora viria. E aí essa hora talvez seja a oportunidade deles convertidos irem acertarem as suas vidas passando por esse processo de sofrimento. Vejam que é um período também que é colocado onde o Espírito Santo é tirado em meio à grande tribulação. Então não é mais ele ou o sentimento dele que vai convencer. Então muitos ali vão ter as suas vidas transformadas, vamos dizer assim, mas não só por uma questão espiritual, de uma entrega da sua vida a Jesus Cristo, mas até por uma questão até de inteligência, porque senão o que está reservado para eles é o inferno. Então é muito importante nós termos essas noções para que a gente não se precipite naquilo que é o entendimento e avalie de forma muito correta essa vinda que o Senhor Jesus Cristo vem buscar, a nossa igreja nos céus. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo, voltamos já já com mais Escola de Profetas.